Oi, turma. Vamos aqui para a nossa última videoaula da disciplina de Geologia aplicada à Engenharia. E nessa nossa última aula a gente vai falar sobre aplicações da Geologia de Engenharia, especificamente nos temas escavações e encostas. Então, pessoal, nessa nossa aula de hoje a gente vai usar todos os conceitos que a gente aprendeu ao longo dessa disciplina e vai mostrar aqui as aplicações para escavações e encostas. Como sempre, a gente começa a nossa aula com os nossos objetivos de aprendizagem. Então, o primeiro é aprender as principais causas de instabilizações em encostas, compreender quais os principais condicionantes geológicos em encostas, escavações e obras subterrâneas, classificar os condicionantes geológicos em obra subterrânea quanto à natureza do problema. Então, a primeira pergunta da nossa aula de hoje é por que ocorrem instabilizações aí em encostas e escavações? Então, basicamente, essas instabilizações, se a gente puder dividir em categorias, seriam por conta de aumento de carga ou por conta da redução da resistência aí das encostas ou das escavações. Quando a gente faz uma escavação, a gente gera, pessoal, um desconfinamento. Então a gente tem aqui o terreno natural e eu vou vir aqui e vou fazer uma escavação, por exemplo. Então esse processo de escavar, ele gera um desconfinamento. Então, eu acabo aqui reduzindo a resistência desse material porque eu estou aqui desconfinando ele. Então, eu faço uma escavação e retiro. Então, vai haver aqui uma redução de resistência. Então, eu posso gerar um processo de instabilização. Então, a gente vai falar aqui sobre vários processos que podem gerar aí essas instabilizações. Então, as encostas e escavações, pessoal, elas estão no nosso dia a dia. Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, não é comum a gente ter essas encostas naturais. Porém, se a gente for para o Rio de Janeiro, aqui é até uma ruptura de uma encosta natural no rio, onde teve aqui o prejuízo econômico, perdas de vidas humanas gerado por um escorregamento. Então, algumas cidades, alguns locais são construídos em regiões com encostas. Pode ser que essas encostas necessitem de obras de contenção para gerar uma estabilização nas encostas, para que não ocorra uma ruptura como essa. Agora, em toda grande cidade existem aí as nossas obras lineares, obras de drenagem. Aqui é o túnel lá em São Paulo que teve uma ruptura durante a construção. Então, as escavações, elas fazem parte do dia a dia das grandes cidades e a gente precisa garantir que essas escavações sejam seguras. E nesse caso, a geologia, a caracterização geológica e geotécnica desses locais é de extrema importância para que a nossa obra seja feita de forma adequada e para que não ocorram problemas como esse. E se a gente tiver aqui um crescimento de cidades próximo a encostas, a gente pode ter também aí a construção de estradas, onde a gente faz escavações que geram desconfinamentos. A gente precisa garantir também a segurança desses locais. A gente vai começar aqui conversando um pouco sobre as encostas. E a gente vai falar aqui das causas gerais de instabilizações nessas encostas. Então, como eu disse, a instabilização ela pode acontecer, por exemplo, por a gente remover uma certa massa, seja da lateral ou da base dessa encosta. E isso pode acontecer tanto por fenômenos geológicos naturais aí, quanto por fenômenos antrópicos, ou seja, a ação humana. Então, processos erosivos podem gerar desconfinamentos. Como eu disse, quando a gente vai construir uma rodovia, eu posso gerar um corte na estrada que
gera uma instabilização. O que a gente tem que fazer é fazer obras para que essa encosta, esse talude não venha a romper. Outra coisa que pode acontecer são sobrecargas. Então, o peso de água, da chuva, neve, granizo, acúmulo natural de material, peso de vegetação, construção de estruturas, aterros, tudo isso são processos que podem levar ao aumento das solicitações, ao aumento das cargas que geram a instabilização de taludes. Então, como eu disse, quando a gente vai construir uma rodovia, por exemplo, aqui está a minha rodovia. Então, antes, tudo isso daqui era rocha, por exemplo, o solo. Na hora que eu corto, eu gero um talude aqui. Se esse meu talude não for estável, pode ser que eu precise vir aqui e fazer uma estrutura de contenção nesse meu talude. Ou pode ser que, como nesse caso aqui, imagina que eu tenho uma encosta, e aí eu começo a ocupar a encosta. Começo a fazer construções aqui. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o peso, carga sobre esse talude que pode gerar uma instabilização. Outra coisa que pode acontecer são solicitações dinâmicas, como por exemplo sismos, são os nossos terremotos, ondas, vulcões, explosões. Tudo isso são solicitações que podem levar à instabilização dessas encostas e taludes. Outra coisa que pode acontecer, e aí isso está associado principalmente a encostas rochosas, é o aumento de pressões laterais associadas a fenômenos aqui no caso de empuxo em juntas, que pode acontecer durante o congelamento ou quando a gente tem presença de material expansivo. Então a gente sabe que quando a água congela, ela aumenta de volume. Então, imaginem que isso aqui é um talude rochoso e que aqui existem umas fraturas. Durante um determinado período chuvoso, pode haver acúmulo de água aqui. Com a mudança da estação, essa água pode sofrer um congelamento. E o que é que vai acontecer? Essa água aqui dentro ela vai expandir. E essa pressão é muito forte, pode levar à ruptura desse nosso talude. Existem ainda causas de instabilização pela redução da resistência. Então, a gente sabe que existem diversos processos intempéricos, por exemplo, que atuam em solos, em rochas. Então, diversos processos podem gerar aí uma redução da resistência do nosso maciço. Então, um desses processos são processos aí de deformação em decorrência de variações cíclicas de umedecimento e secagem, reduzindo a resistência. Então, o que acontece durante o umedecimento é um aumento de volume, durante a secagem, redução de volume. Esse processo de aumento e redução de volume pode gerar aí uma redução da resistência. Como eu disse aí, a ação do intemperismo, a gente sabe que intemperismo físico e químico, ele pode ir degradando a rocha ou mesmo os diversos horizontes do solo. O intemperismo químico, ele pode alterar os minerais originais da rocha, reduzindo a resistência e a gente gera novos minerais com a resistência menor. A gente tem a redução de resistência por variações de poropressões. Eu acho que eu não falei de poropressões para vocês ao longo da nossa disciplina aqui. Mas para que vocês saibam, poropressão é a pressão de água nos vazios do solo. Eu acho que eu falei aí em algum momento. Vocês vão estudar isso mais a fundo lá na disciplina de mecânica dos solos. Então, poropressão é a pressão de água nos poros do solo. Gente, a geração da poropressão, a existência de poropressão no solo reduz bruscamente a resistência do material. E aí, como é que pode ser gerada essa poropressão? Se a gente tiver, por exemplo, a elevação do nível freático, por mudanças aí
no padrão natural de fluxo, quando a gente constrói reservatórios. O processo de urbanização, ele modifica o fluxo aí das águas subterrâneas. Infiltração de água em meios não saturados, causando aí a redução de pressões negativas, que é a sucção. Quando a gente tem solos na condição não saturada, e isso eu mostrei para vocês na aula retrasada de noções de hidrogeologia, o solo vai estar ali numa condição onde existe pressão de água e pressão de ar. Nessa condição, o solo ele é mais resistente do que numa condição de saturação total, ou seja, todos os vazios estão totalmente preenchidos por água. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, chuvas, onde vai aumentar a infiltração de água, quando eu atingo essa condição de saturação total, eu tenho uma redução da resistência. Se vocês observarem, se vocês forem olhar nos jornais, forem pesquisar, vocês vão ver que problemas como esse de instabilização de encostas, eles são mais comuns de acontecerem durante períodos de grandes chuvas, períodos chuvosos. A gente não vai ver normalmente essas instabilizações durante períodos secos. Então, aqueles deslizamentos de encosta no Rio de Janeiro, até mesmo a ruptura das barragens lá em Minas Gerais, elas aconteceram próximo a períodos de chuvas intensas, onde a gente tem aí a redução dessa sucção e aumento da pressão, reduzindo a resistência do material. A gente tem aí geração de excesso de pressão como resultado de implantação de alguma obra, então a gente pode construir obras aí de sistemas de drenagem, e isso pode alterar as poropressões, e a gente pode ter ainda fluxo preferencial através de trincas ou juntas que aceleram o processo de infiltração. Então, isso a gente vai ter em rochas. Então, se eu tenho rochas muito fraturadas, períodos chuvosos aí, a gente vai ter as águas percolando por essas juntas e fraturas e acelera esse processo de infiltração e reduz aí a resistência do maciço. Então, essas causas gerais de instabilização, como a gente viu, elas podem acontecer por processos geológicos ou pela ação antrópica. Então, a ação antrópica ela pode se manifestar como indutora de aumento das solicitações a partir, por exemplo, da execução de cortes com geometria incorreta. Então, se alguém, por exemplo, ocupa uma área de preservação, que é uma encosta, por exemplo, e ela faz um corte, mas não tem nenhum estudo, nada, e constrói lá de forma incorreta, vai ter uma probabilidade muito maior de ter uma ruptura, pelo aumento da carga e também pela geometria incorreta. Então, execução aí deficiente de aterro, geometria, compactação e fundação. Então, quando a gente constrói um aterro, esse aterro tem uma fundação aqui embaixo, ele tem uma geometria que tem que ser adequada e a gente tem que compactar esse material também de forma adequada, seguindo critérios e normativas. Nem sempre isso é feito. Então, se eu não construo da forma adequada, geometria adequada, controle tecnológico, pode haver uma estabilização desse aterro construído aí pelo homem. E aqui um exemplo, lançamento de lixo nas nossas encostas e nos taludes. Então, o lixo, ele aumenta as cargas que a gente vai ter nas encostas, ele aumenta o fluxo aí de contaminantes, pode acelerar processos de degradação nessa encosta. Então, são ações aqui antrópicas que atuam aumentando as solicitações. Como redução da resistência ainda aí pela ação antrópica, a gente pode ter a remoção de cobertura vegetal. Então, quando a gente tira, pessoal,
a cobertura vegetal de encostas, a gente aumenta a infiltração, então eu vou aumentar aí a poropressão que eu vou ter nesse talude e vou acelerar o processo que pode haver de ruptura. Então, a cobertura vegetal, ela atua como uma proteção aí a processos erosivos e também a infiltração de água. É comum também acontecer o lançamento e a concentração de águas pluviais e ou servidas. Então, quando a gente lança essas águas, se não for lançado da forma correta, a gente pode gerar processos erosivos em encostas, em taludes, vazamentos também da rede de abastecimento, esgoto e presença de fossas. Então, vazamento da rede de abastecimento, esgoto e fossa, ele pode atuar aí reduzindo a resistência das nossas encostas. Vamos falar um pouquinho agora sobre os condicionantes geológicos para as nossas encostas. Os condicionantes são aí fatores de interesse que podem levar à instabilização das nossas encostas. Então, a gente vai começar falando quando a gente tem maciços terrosos, maciços de solo. Então, a coesão, pessoal, e o ângulo de atrito. Então, tem aqui coesão e ângulo de atrito. Isso daqui vocês vão ver lá na mecânica dos solos também. São dois parâmetros que determinam a resistência dos solos. E aí vai variar muito dependendo da gênese. E a gente já aprendeu como é que pode ser classificado os solos quanto à gênese. A gente pode ter solos residuais e pode ter solos sedimentares. E aí, normalmente, quando a gente vai modelar esses problemas de estabilidade de talude, sejam naturais ou artificiais, normalmente os modelos de mecanismos de ruptura em solos consideram o meio como relativamente homogêneo. E o que pode acontecer é que os comportamentos desses nossos solos podem ser controlados por feições internas, que são denominadas macroestrutura. E essas feições que podem existir nos solos, elas são normalmente estruturas que estão aí associadas à formação dele, que vem lá do substrato rochoso que gerou essa rocha, ou pode ser associada ainda a processos intempéricos de formação do solo. Então, não é simplesmente eu saber qual é a coesão e o ângulo de atrito do solo. É importante que a gente verifique qual foi o processo de formação desse solo. Se é um solo residual, se é um solo sedimentar, se é um solo residual, que estruturas essas rochas tinham? Será que a gente tem planos aí preferenciais de fluxo nesse solo, que são estruturas reliquiares da rocha? Então, são problemas que a gente só vai ter resposta se a gente fizer uma caracterização geológica adequada do local. No caso de maciços rochosos, aqui é um exemplo de um maciço rochoso, talvez a imagem não esteja muito boa, mas se vocês prestarem aqui atenção, vocês vão ver que tem uma proteção aqui nesse meu talude rochoso. Então, no caso aqui de maciços rochosos, as características e os comportamentos de interesse na estabilidade desses maciços também envolvem a gênese, mineralogia, textura. Rochas também têm ângulo de atrito, coesão, permeabilidade, deformabilidade, etc. Então, de maneira geral, os taludes rochosos são mais estáveis que os terrosos, suportando geometria mais acentuadas, mas aqui existe uma proteção feita por meio de uma malha de aço. Então, em alguns casos, pode acontecer de, quando a gente faz o corte para construir essa estrada, a gente gerar aqui alguns blocos instáveis, e aí é feita uma proteção para evitar que esses blocos rolem e atinjam o carro ou obstruam a estrada. Então, nos taludes rochosos, os mecanismos de
estabilização são controlados aí pelo grau de alteração dessas rochas, pelas anisotropias existentes. O que é isso? Juntas, falhas, fraturas que existam, cujas relações com os mecanismos de estabilização são regidos pelos seguintes fatores: distribuição espacial das descontinuidades, relação entre suas atitudes, o que é atitude, a direção e mergulho dessa fratura, e geometria dos taludes. Então vejam aqui, vou fazer um talude aqui. Se as nossas juntas e fraturas tiverem nesse sentido, vejam, a tendência de deslizamento da encosta rochosa é nesse sentido. Então, essas falhas e fraturas aqui, nesse caso, elas são problemáticas para a gente. A direção delas na mesma direção do sentido da instabilidade do talude. Então, nesse caso aqui, existe uma tendência maior da gente ter problemas de deslizamento. Agora, deixa eu fazer aqui um talude mais bonitinho. Então, agora eu tenho aqui o talude para esse lado. Só que nesse caso, vejam, as minhas juntas aqui, as minhas fraturas são nesse sentido. E o sentido de instabilização do meu maciço é no sentido contrário. Então, eu não vou ter problema aqui de instabilização nesse sentido. Nesse outro talude aqui eu tenho. Presença e natureza dos materiais de preenchimento presente nessas descontinuidades. Então, a resistência aqui do nosso talude vai ser dada principalmente pela resistência dessas juntas e se existe presença de algum material. Então, pode existir minerais argílicos, pode existir água nessas juntas. Tudo isso altera a resistência. Irregularidades nas superfícies descontínuas. Então, a gente pode ter juntas aqui lisas ou pode ter juntas rugosas. Quanto mais rugosa, maior a resistência que eu vou ter aqui. Cisalhamento e movimentações anteriores que já aconteceram, por exemplo, no processo de formação desse maciço, vocês já viram aí a parte de tectônicas de placas. Então, esses movimentos anteriores podem ser condicionantes aí da instabilização desses taludes e pode-se afirmar que a instabilidade das massas rochosas é determinada em grande parte pelas descontinuidades geológicas. E as estruturas geológicas também podem determinar comportamentos específicos dos maciços ligados à percolação de água, zonas preferenciais de alteração que atuam aí na deflagração dos processos de instabilização. Bem, a gente falou um pouco aí sobre a parte de encostas e a nossa aula é sobre escavações também. E a gente vai falar aqui sobre escavações ligadas principalmente às obras subterrâneas. Então, aqui é uma imagem de profundidades e tipos de obras subterrâneas que tem lá na cidade de São Paulo. Então, o que é que acontece? Em média, a gente vai ter aqui as nossas redes de galeria de água pluvial variando aí até 1,5 metro, a 3 metros, esgoto até 1,5 metro, túneis aí a gente pode ter profundidades bem maiores, no caso aqui de São Paulo, em média 20 metros, aí a gente tem ainda garagens e fundações de edificações que tem variações aí, normalmente as garagens vão até 4 metros de profundidade, é o que normalmente acontece. Então, todas essas obras são obras que necessitam de escavações para serem executadas. Então, a gente vai falar aqui de escavações, mas escavações ligadas principalmente a obras subterrâneas. Então, a gente falou dos condicionantes geológicos
para as nossas encostas, e a gente vai falar agora de condicionantes geológicos para as obras subterrâneas. Então, uma obra subterrânea, ela se distingue aí das demais pela importância que as rochas e os solos que compõem o maciço envolvente assumem aí no seu comportamento e, consequentemente, no dimensionamento estrutural. Porque o que acontece? Nessas obras, o material de construção é o próprio maciço, seja ele de solo ou de rocha. Então, a gente tem vários condicionantes para as obras subterrâneas e os fatores geológicos condicionantes que a gente tem principalmente são tipos litológicos, feições deformacionais, rúpteis e ou dúcteis, intemperismo, grau geotérmico e hidrogeologia. Então, todos esses aí interferem em maior ou menor grau de modo adverso na estabilidade dessas escavações e execução dessas obras subterrâneas. E aí influenciam também na estanqueidade, na durabilidade que essas obras vão ter, na geometria que a gente vai conseguir executar, com implicação aí direta na ocorrência de acidentes e no acréscimo de custos e prazos da execução da obra. Existem ainda feições geológicas que têm maior relevância na construção de obras subterrâneas, e aí a gente tem zonas de cisalhamento que estão ligadas às falhas, planos de fraturas, dobras, os planos de acamamento e foliação das rochas, relevo cársticos, rochas desagregáveis e friáveis, pressões e vazões elevadas de água subterrânea e águas ácidas. Então, a gente pode separar os condicionantes geológicos, pode classificar eles de acordo com a natureza, e isso aí relacionado à geologia de engenharia e obras subterrâneas. Então, as categorias que a gente pode classificar primeiro são condicionantes mecânicos, instabilidade ou deslocamento intoleráveis, tanto no subterrâneo como na superfície. Então, quando eu faço uma obra subterrânea, eu não posso gerar instabilização na superfície, não é só no túnel ou na escavação que eu esteja fazendo lá embaixo, mas na superfície eu tenho que garantir a estabilidade também. Então, a gente tem ainda hidráulico, grandes fluxos de água, pressões elevadas, umidade excessiva. Físico-químico, água ou gases agressivos, expansão de minerais hidrófilicos, oxidação de sulfetos e gases letais. E a gente tem ainda térmico, grandes temperaturas e águas termais. Bem, a gente vai começar a falar agora dos condicionantes geológicos para as obras subterrâneas e a gente vai começar com a litologia. Então, a composição mineral, granulometria, porosidade, tarsidade, coesão, ângulo de atrito, permeabilidade, entre outros, constituem características e propriedades que são associadas a aspectos litológicos. Então, quando a gente vai fazer uma obra subterrânea, todos esses aspectos aqui, todas essas propriedades que eu falei para vocês, elas são importantes. E tudo isso é ligado aos aspectos litológicos do maciço, a origem desse maciço, ao grau metamórfico, grau de diagênese tectônica e interiorização a que esse material tenha sido submetido. Então, dentre as características e comportamentos esperados das escavações, de acordo com a litologia, a gente pode citar, começando aqui com rochas metamórficas de baixo grau. No caso de rochas metamórficas, elas podem apresentar grande heterogeneidade, exigindo aí frequentes adaptações dos planos de fogo e padrões de reforço do maciço. Lembrem-se, quando a gente está falando de escavação em rocha só é feita com explosivos. Então, você tem que ter um plano de fogo para escavar essa rocha. Então, as rochas metamórficas que sejam muito heterogêneas, a gente vai precisar ficar mudando o plano de fogo sempre que há uma alteração do material.
Diques, a gente já aprendeu que são os diques aqui ao longo da disciplina. Então, geralmente, eles acusam contatos intemperizados. Então, a gente lembra lá do dique, né? Aquela intrusão que vai haver aqui. Nesses contatos aqui dos diques, há uma tendência de haver uma intemperização maior. E aí, isso reduz a resistência. E esse intemperismo pode estar associado aí a minerais argílicos expansivos, muito plásticos. E aí, dependendo da atitude relativa, ou seja, a direção que esse corpo ele está, pode indicar instabilidades notáveis de médio e longo prazo. No caso de rochas sedimentares, elas podem ser favoráveis aí a obras subterrâneas quando elas não são estratificadas e muito compactas. Então, outros casos que podem ser citados é quando a gente tem aí rochas sedimentares do tipo calcários e dolomitos, que são aí as nossas rochas características de relevo kárstico, porque a gente lembra lá que podem haver aí grandes bolsões de água sob pressão, capaz aí de resultar a fluxos de água desastrosos durante sua travessia. Então a gente tem também aí rochas plutônicas, que são as nossas rochas magmáticas intrusivas, e aqui também rochas metamórficas de alto grau. Se forem rochas competentes, né, que são rochas mais maciças, elas apresentam aí o corte a fogo relativamente eficaz quando ela está pouco intemperizada. E aí essas vantagens diminuem com o aumento da intemperização dessas rochas. Bem, falando um pouquinho agora sobre o intemperismo, né, e os solos em geral. Então, os processos intempéricos que atuam sobre as rochas controlam e condicionam as propriedades geomecânicas dos materiais resultantes. Então, rochas originalmente competentes, mais resistentes, são alteradas aí pelo intemperismo físico e químico, que transformam essas rochas em solos de alteração, com baixa resistência aí às solicitações das obras subterrâneas. Quando a gente tem solos aí sedimentares, lembrando aí o que é o solo sedimentar, né? Um solo que é transportado para um local diferente da sua origem. Dependendo das frações granulométricas e da composição mineralógica, deverão apresentar distintos comportamentos face às solicitações das obras. Então, quando a gente tem solo sedimentar, a gente pode ter solo de qualquer tipo. Pode ter um solo mais argiloso, um solo mais arenoso, um solo siltoso. Então, as características vão depender dessas frações granulométricas e da composição mineralógica. Falando agora sobre o próximo condicionante, a estratificação dos maciços. Então, a construção, pessoal, de obras subterrâneas, principalmente os túneis, em maciços rochosos, é mais simplificada, rápida e barata quando o obstáculo a ser atravessado é um único tipo de rocha. Então, pessoal, as rochas magmáticas, elas tendem a ser mais favoráveis, porque elas tendem a apresentar estruturas mais maciças e serem mais resistentes devido à sua gênese, quando a gente compara aí a rochas sedimentares ou metamórficas de diferentes camadas. Então vejam aqui eu tenho duas condições de túneis. Nesse caso aqui, o túnel vai atravessar todas essas camadas diferentes. Então tem diferentes aqui tipos de rochas, planos de acamamento. Esse processo de escavar diversos tipos de rocha, ele é mais demorado do que se a gente viesse aqui, por exemplo, ao longo de um só tipo de rocha. Então, esse processo aqui ele é muito mais dificultoso do que se a gente tivesse aqui em um único tipo. Bem, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre falhas e fraturas, que são outro tipo de condicionante. Então, as falhas, ou que a gente chama aí de zonas de cisalhamento rúptil, elas constituem-se em descontinuidades ao longo de blocos que foram separados e sofrem deslocamentos. As juntas e fraturas
são constituídas, no caso aqui, por feições planares, lisas ou onduladas, com a posição espacial muito variável. Então, vejam, as nossas rochas, elas passam por diversos processos que vão gerar aí deformações. Então, a gente pode ter deformações frágeis que geram falhas. Então, vejam, há uma quebra do bloco. Ou a gente pode ter aqui uma deformação dúctil, onde há uma dobra na rocha. Opa, deixa eu apagar aqui. Então, aqui eu tenho uma dobra na minha rocha. Então, são dois processos de deformação diferentes. Aqui, em geral, as falhas estão associadas a profundidades mais próximas ao nível da crosta terrestre e as deformações dúcteis estão aqui associadas a deformações que ocorrem em maiores profundidades. Então, essas falhas e fraturas que podem existir nas rochas, elas são de grande interesse nas nossas obras subterrâneas. Então, a espessura dessas falhas pode se limitar aí a uma película nas duas faces que se atritam ou alcançar espessuras, pessoal, que pode chegar a centenas de metros, caso em que são denominadas zonas de falhas. Então, feições do tipo falhas e fraturas, por se constituírem planos de fraqueza, quase sempre apresentam aí problemas de ruptura e infiltração indesejáveis nas escavações. Vamos ver aqui esse exemplo. O ideal, quando a gente está falando aí de obras para transportes, a gente sempre quer que seja o menor caminho possível. Então, olhando para cá, o alinhamento original desse nosso túnel seria esse daqui. Porém, durante investigações geológicas, geotécnicas, foi identificada uma zona excessivamente fraturada. Então, executar uma obra aqui é muito complicado, porque eu vou ter grandes problemas de instabilização, posso ter infiltração de água. Então, nesse caso aqui, é melhor a gente fazer um desvio para evitar passar por essa zona excessivamente fraturada. Então, a gente falou das falhas, eu mostrei para vocês as dobras. Então, mostrei também as dobras. A gente vai falar agora um pouquinho sobre as dobras. Então, essas dobras são ondulações resultantes aí de deformação de massas rochosas originalmente que tinham feições planares, tais como a gente pode ter aí planos de acamamento ou de foliação. Então, dependendo, pessoal, do movimento que vai existir aqui nas nossas placas, por exemplo, tectônicas, aí a gente pode ter a formação de dobramentos, falhamento, falhas aqui por cisalhamento, aqui tem falhamento e estiramento. Então, a gente está falando aqui sobre as dobras. Então, as dobras são associadas aí a deformações dúcteis que formam essas deformações. Bem, as dobras elas podem ter concavidade voltada para cima, que nem está aqui, e concavidade voltada para baixo. No primeiro caso, a gente chama de antiforme ou antiforma, e no segundo caso, a gente chama de sinforme. Então, vejam aqui, a gente tem duas condições, as duas concavidades diferentes, estrutura antiforme e estrutura sinforme. Quando a gente vai passar aqui um túnel nessa rocha, esses pontos aqui, onde tem alta, eu vou ter uma maior pressão sobre a estrutura. Opa, aqui é alto, alto é aqui. Então, existe uma pressão maior dessa estrutura quando eu corto essa rocha. Então, lembrem-se que essa rocha, ela está sobre um certo estado de tensão. Na hora que eu corto a rocha, há um desconfinamento. Então, vai haver uma tendência aqui de uma maior pressão em alguns pontos, dependendo do sentido aqui
que houve a formação das nossas dobras. Então, isso é importante, a gente vai lá fazer a contenção ou a proteção desses túneis. Falando agora sobre relevo kárstico. A gente já conversou algumas vezes aqui, pessoal, sobre relevo kárstico. Relevo kárstico está associado aí a regiões calcárias, onde a gente vai ter aí a formação de cavernas, colinas, dolinas, onde há uma tendência aí da geração de fluxo, grandes vazios. Então, é importante que a sua localização e o dimensionamento, em caso de regiões dessas, tenha uma investigação geológico-geotécnica adequada para evitar problemas associados, principalmente aí, como eu disse, a questão dos fluxos de água e intercomunicação entre esses vazios existentes aí em rochas calcárias. Bem, agora a gente falando sobre o próximo condicionante, a água e as condições hidrogeológicas. Então, reservatórios, rios, lagoas, entre outros, podem ser drenados por uma obra subterrânea, quando eles são interconectados, pode ser naturalmente ou acidentalmente. Então, é importante que a gente faça prognósticos confiáveis das condições de fluxo e infiltração subterrânea e dependem de estudos hidrogeológicos adequados. Então, a gente, na nossa aula retrasada, conversou bastante sobre essas questões de hidrogeologia. E quando a gente está falando de obras subterrâneas, a caracterização das águas subterrâneas é extremamente importante. Então, a presença de água em trecho de túneis é um fator importante, tanto no que diz respeito às pressões como às condições de construção. Então, se eu tenho água e eu estou construindo um túnel, essa água ela exerce uma pressão no meu túnel e nas estruturas que eu estou construindo. Então, o aparecimento de água em poços e aí em galerias depende do grau de permeabilidade do material. Então, vai depender do tipo de rocha, do tipo de solo, se existem juntas, fissuras, falhas. Existe ainda também a ocorrência de águas ácidas, e aí isso está diretamente relacionado com a presença de sais sulfatados de cálcio, potássio e magnésio que existam na rocha, que quando participam de fluxo de água subterrânea tornam-se altamente corrosivos. Então, quando a gente começou a falar sobre rochas, a gente já falou um pouquinho sobre isso daqui, sobre a caracterização que a gente tem que fazer para rochas e aí principalmente para túneis, porque alguns minerais encontrados em rochas, quando em contato com a água, geram aí as águas ácidas. E caso esse tipo de fenômeno aconteça e entre aí em contato com o concreto que pode estar revestindo o nosso túnel, ele pode ser altamente agressivo e comprometer tanto o funcionamento quanto a vida útil dos túneis. Vamos falar agora sobre gases e temperatura. Os gases e a temperatura são elementos significativos para a saúde e segurança dos trabalhadores. Então, esses são aspectos importantes aí para a segurança do trabalho. Essa é uma área muito importante dentro da engenharia. Então, a gente tem aqui o CO2, ele é encontrado em zonas de depósitos orgânicos de petróleo ou de carvão. Então, esse gás, ele é mais denso que o ar, ele pode se empilhar nos pisos de túneis e fundos de poços e concentrações acima aí de 15 a 25% são letais. O CH4 metano, ele ocorre aí nas mesmas áreas que o CO2 e com mais de 5% de diluição no ar do ambiente resulta aí em uma mistura altamente explosiva. E a gente tem ainda aqui gases importantes para a gente, para a segurança dos nossos trabalhadores, nossas obras, o sulfeto de hidrogênio e o dióxido de enxofre. Eles são encontrados aí em depósitos orgânicos ou vulcânicos e concentrações de sulfeto de hidrogênio acima de 1% são letais. Porém, esses gases, eles apresentam aí odores e características
que sinalizam a presença deles nos nossos túneis e nas nossas obras. Falando agora para a gente encerrar aqui sobre temperatura. Então, pessoal, existe uma variação de temperatura à medida que a gente vai se aprofundando no subsolo em função do que a gente chama de grau geotérmico. Esse grau geotérmico ele expressa o aumento na temperatura à medida que a profundidade aumenta. Então, ele tem uma média global aí de 25 graus Celsius a cada 1 quilômetro e uma pressão de 1 atm a cada 4,4 metros. Em linhas gerais, o espaçamento aí entre as geoisotermas, que são essas linhas aqui, pessoal, ó, de mesma temperatura, ele é afetado pela topografia. E ele é maior sobre elevações aqui, ó. A distância que a gente tem é maior nas elevações do que sobre os vales. Então, aqui nos vales, elas se estreitam. Então, tudo isso, pessoal, é importante para garantir a segurança nas nossas obras. Bem, esses eram os pontos que a gente ia ver na nossa aula de hoje. Então, só para vocês relembrarem aqui do início da aula os nossos objetivos de aprendizagem. Então, primeiro era aprender as principais causas de instabilizações em encostas. Depois, compreender os principais condicionantes geológicos em encostas, escavações e obras subterrâneas. Então, apesar desse objetivo aqui ser só um, ele é bem extenso, a gente viu muita coisa. Então, estejam aí anotando no caderno de vocês para vocês tirarem as dúvidas que possam ter aparecido ao longo da aula. E o último objetivo aqui era classificar os condicionantes geológicos em obras subterrâneas quanto à natureza do problema. Bem, aqui a nossa bibliografia e material de apoio, pessoal. A gente vai encerrando aqui a nossa última videoaula. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas ao longo aí do semestre. E a gente se encontra no nosso próximo encontro síncrono. Abraço!